Fala galera, fala galera, narrador cripto na área. Falar um pouquinho de mercado, vamos falar um pouquinho de BTC, comportamento de preço. Vamos analisar o que o comportamento de preço, quais as informações que esse comportamento de preço, quais as dicas que esse comportamento de preço pode nos trazer, quais as informações através da análise técnica, através da análise gráfica. Antes de eu começar a fazer essa análise técnica, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta se esse conteúdo tem alguma relevância. Lembrando que lá no Telegram eu tenho uma sala VIP, onde eu vou passando todos os direcionais do que eu estou enxergando e dentro da minha leitura o que pode acontecer, qual o melhor posicionamento, tá? Acabamos de finalizar uma operação, infelizmente nessa operação não foi tão positiva, né? A resistência do BTC está um pouquinho mais baixa, então eu vou tentar trazer isso tudo aqui para vocês no gráfico, tá? O BTC ele entrou no território de bear market, eu já estou há bastante tempo falando isso para vocês podem acompanhar aí meus últimos vídeos e vocês vão perceber que eu venho falando desse movimento há bastante tempo. Então nós estamos no território de bear market e, na minha opinião, acredito que nós estamos num excelente ponto de começar a comprar, acumular para quem acredita na valorização desse ativo para o longo prazo, tá? Então o BTC entrou num território de bear market e esse é o momento ideal para você ir acumulando para o longo prazo, tá? Diferente de algumas orientações que passam para vocês de outros canais que orientam você comprar a qualquer preço. Você pega sempre a preços mais altos e aí você demora muito tempo para você ver a valorização do seu ativo. Então a minha orientação é sempre acumular em correções em território de bear market, porque quando passar esse período você consegue ver aí a valorização do seu capital, tá? E eu tenho todo um racional para a gente conseguir ir acumulando aí para o longo prazo dentro dessa estrutura. É lógico que cada um tem as suas condições, né? As suas condições financeiras. E nós estamos aqui tentando proteger o nosso capital e melhorar nossa qualidade de vida de alguma forma, né? Tanto proteger aí, acumular, para futuramente você fazer algo que você tenha vontade, ou deixar de herança para o seu filho, ou pagar um curso lá para frente, ou inteirar para comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa. A nossa intenção é sempre preservar capital e obter a valorização, né, dos nossos recursos aí no longo prazo, e é esse mercado volátil que a gente enxerga que nós temos a possibilidade de fazer isso, tá? Então, falar da parte gráfica aqui. Na minha opinião, na minha leitura, a BTC entra no território de bear market, nós estamos seguindo aqui dentro desse canal descendente, tá? Nós estávamos dentro de um canal descendente estreito aqui, ó, estava bem declinado, né? Ele avançou aqui, chegou a romper aqui essa linha de canal, ó, essa parte aqui é a LTB, tá? Linha de tendência de baixa, e aqui é a linha de canal. Ele rasgou aqui um pouquinho e recuperou, tá? Dentro do canal descendente, mas continua com seu movimento de canal descendente, tá? Então, só que o ponto de resistência está um pouquinho mais baixo. Aqui, nós já sentimos um ponto de resistência que ele já está fraquejando. Deixa eu ver aqui. Ó, o BTC ele chegou a cair aí mais de 1% no intraday, da abertura do diário de ontem até o presente momento. Agora voltou um pouquinho, está um pouco mais de 0,5% aí de correção no intraday, mas ele vem perdendo força nesse movimento, né? Vocês podem observar que na minha leitura, isso aqui, ó, tá? Isso aqui para mim uma bandeira de baixa, tá? Nós tivemos aqui algumas bandeiras de baixas, tá? Nós tivemos essa daqui, nós tivemos essa bandeira de baixa, e aí nós tivemos essa outra bandeira de baixa, e aqui nós estamos formando uma outra bandeira de baixa, tá? Por enquanto ela tá segurando aqui dentro dos parâmetros, tá? Temos que ficar de olho aí se ele vai avançar aqui para baixo. Mas aqui pode acontecer algumas coisas. Isso aqui pode ser, né, uma redistribuição. Então, pode acontecer, tá? A gente não sabe o movimento que o ativo vai fazer. Ele pode ficar aqui, ó, nesse movimento aqui, né?
nessa bandeira de baixa, aí ele rompe isso daqui, mas ele segura aqui, ó, no mesmo ponto. E se vocês observar do ponto que está agora, se ele for buscar o mesmo suporte ali, ele pode ter uma retração aí de mais 10%. E isso vai assustar vocês de alguma forma, tá? Lembrando que nós estamos nesse canal descendente, então ele pode fazer, né, ficar nesse range aqui de redistribuição, tá? Puxar, romper isso aqui, mas segurar aqui nesse ponto, nesse suporte, e depois voltar aqui para dentro desse canal descendente. Porque eu acredito que em algum momento, tá? Em algum momento, né, se isso aqui for uma redistribuição, vou deixar setado aqui, ó. Se isso aqui for uma redistribuição, ele pode romper aquele canalzinho de baixa que eu passei para vocês, né? Canalzinho de baixa não, a bandeira de baixa ele pode romper, né? Ele faz a bandeira de baixa, rompe e segura aqui nesse suporte aqui, ó, tá? Aí o que que ele faz aqui, ó? Ele pode ficar oscilando aqui nesse range lateral, né? Ele pode em algum momento marcar a tendência primária, aqui o segundo toque da tendência primária, tá? E as pessoas podem achar que ele está recuperando patamares de preço, mas não está recuperando, porque ele não vai ter força de romper aqui a sua LTB, que é a linha de tendência de baixa, tá? Então eu estou aguardando um segundo toque nessa LTB para ele de fato marcar para mim aonde está a tendência primária, tá? Que nem aqui, ó. Deixa eu colocar no diário. Vocês podem observar aqui, ó, que esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ele foi respeitado aqui, ó. Nós tínhamos essa LTA aqui, ó, que segurou desde o início aí de 2022 e ela foi o suporte, tá? Então, nós tivemos esse movimento secular aqui, esse movimento secular aqui de longo prazo, e nós tivemos alguns movimentos aqui de tendência primária aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, foi um movimento de tendência primária. Aqui foi uma retração aqui, que foi a onda 4, e nós tivemos aqui o ponto de tendência primária, tá? Aqui nós tivemos a tendência primária mais uma vez aqui, ó, tá? Aqui, ó. Então, nós podemos ter, né, esse movimento aqui de tendência primária, ele pode formar aqui de alguma forma e oscilar dentro dessa tendência primária, ele pode oscilar, mas ele formar um canal mais amplo aqui secular, ó, mais amplo secular aqui, ó. Então nós vamos ter uma tendência primária e uma tendência primária de correção, de retração aqui corrigindo dentro do movimento secular até ele perder a estrutura, tá? Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, porque senão ele acaba ficando um pouquinho aí cansativo, mas só para mostrar para vocês que nós em algum momento nós vamos marcar essa tendência primária aqui de retração, tá? E aí, se ele se ele marcar aqui a LTB, né, da tendência primária e depois cair, né, nós vamos ter uma tendência primária aí definida, e aí nós vamos poder saber, né, dentro do movimento secular, onde que nós podemos surfar aí as possibilidades de swing de alta dentro do movimento de baixa, né? Que acontece? Ele pode fazer um movimento assim, ó, né? De swing de alta para depois cair mais. Então, esses pontos aqui é interessante que nós podemos ter valorizações aí de 50%, 60%, 70%, mas depois o ativo despenca mais. Então, vou deixar até esse canalzinho aqui, mais ou menos aqui setado, e nós vamos alinhando aí conforme o ativo for se movimentando, tá? Vamos ficar de olho nesse movimento. Por enquanto é isso. Narrador Cripto, tamo junto e obrigado pela paciência.